E eu queria também perguntar ao Sheik o que representa Jesus para o islamismo. Eu sei que o islamismo tem bastante respeito pela pessoa de Jesus, né? O senhor citou aqui, por exemplo, Maria algumas vezes, próprio Jesus. O que é, ou quem é, né? Perdão, quem é Jesus para o islamismo? Jesus, que a paz de Deus seja com ele, para nós é um dos 5 maiores, mais importantes mensageiros que Deus enviou a, para a humanidade, para as pessoas, para guiar as pessoas para o caminho de Deus. Para nós, Jesus, ele é o milagre, é o verbo de Deus soprado no ventre virgem de Maria. Nasceu de forma milagrosa do verbo de Deus, sem a interferência de um homem. Então, nasceu de forma milagrosa da Virgem Maria. Falou para nós dos milagres que Jesus fez, ele ter falado e defendido a sua mãe, quando recém-nascido, quando ela foi carregando ele e foi acusada de ter praticado algo proibido, algo horrível. E de onde veio essa criança? Então ela apontou, por ordem de Deus, ela apontou para essa criança e disseram: como que nós vamos falar com uma criança recém-nascida? Então aqui, isso é mencionado no Alcorão, na Surata 19. Uhum. Ele diz: eu sou o servo de Deus. Deus me entregou o livro, que é o Evangelho, e me tornou um profeta, e me fez obediente à minha mãe, recém-nascido. E aqui ele começa a ser perseguido, então Deus ordena que a Virgem Maria leve essa criança e se afaste daquela localidade, porque ele seria perseguido e haveria atentado contra ele. Então ele vai. Quando ele completa 30 anos, Deus ordena, lhe dá uma ordem de voltar para o seu povo, voltar para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para divulgar e para orientá-las e ensiná-las o caminho verdadeiro que leva a Deus único. Então, para nós muçulmanos, Jesus é um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, das pessoas mais nobres que Deus criou e das maiores mensagens, missões foram dadas a ele, de guiar as pessoas. E ele, nesses 3 anos, junto com o seu povo, dos 30 aos 33, ele fez todos os milagres. Nós acreditamos nos milagres que são citados na Bíblia, né, no Evangelho. Uhum. Ressuscitou para nós, ressuscitou 4 mortos, devolveu a visão ao cego, curou o leproso, curou as pessoas e curava passando a mão, fazendo súplica. E por isso que ele, para nós, é o Messias. Messias é chamado em árabe de Masih. Masih é aquele que passa a mão e cura. Então, ele passava a mão, ele curava com a súplica de Deus. E quando foi traído por Judas, Deus o libertou, o salvou das mãos dos seus perseguidores, e o elevou de corpo e alma ao céu. Então, ele foi arrebatado de corpo e alma vivo. Então, para nós, não morreu na cruz, mas foi salvo e está vivo no céu com 33 anos e retornará, por ele não ter morrido. Então, ele não cumpriu ainda toda a sua missão, porque ainda tem uma parte da missão que é retornar no fim dos tempos, quando surgir o anticristo e ele acabar com o anticristo e aqui reinar com justiça
e paz. Então, para nós, Jesus, todos os profetas morreram, menos Jesus, que ainda está vivo, e esse é um dos milagres que Deus concebeu a Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, que é a longevidade. Então, todos, se nós observarmos o tipo de milagre que Deus deu a Jesus, todos eles são de acordo com a saúde, a ciência. Nasceu de forma milagrosa, de mãe, sem pai, do Verbo de Deus. E para nós, Maria nunca se casou e não teve outros filhos. Perfeito? Essa é como nós enxergamos. E a pessoa que deixar de crer em Jesus como mensageiro de Deus, ela deixa de ser muçulmana. Quem deixar de crer na Virgem Maria, no que aconteceu, deixa de ser muçulmano. São critérios, são pontos pétreos, leis pétreas e regras estruturais da religião islâmica. E nós estamos aguardando o retorno de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Todo muçulmano deverá seguir a Jesus quando ele retornar e apoiá-lo, estar ao lado dele, e cremos depois que ele morrerá de forma natural. Então, para nós, ele não morreu, não foi crucificado, está vivo no céu, é o Messias, e nós o aguardamos o seu retorno. Somente nós não acreditamos, porque como nós, lembra no começo, professor, quando eu falei, quem é Deus para nós? Não gerou e não foi gerado, não tem sócios. Ele é o Criador, e tudo que além de Deus é criatura dele. Então, acreditamos que Deus é único. Então, todos os profetas, todos os mensageiros, todos os enviados de Deus são criaturas de Deus e tinham um propósito de guiar as pessoas para o caminho de Deus. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.